Bom, comentar alguma coisa sobre o Estatuto da Metrópole, apesar de nenhum dos municípios de vocês fazer parte de alguma região metropolitana, mas talvez no futuro venha a fazer parte, né? Esse é um movimento, parece que alguns estados estão investindo muito em formar regiões metropolitanas para ter uma instituição interfederativa de planejamento, né? Santa Catarina tem várias regiões metropolitanas. Muitas vezes elas nem se configuram fisicamente como uma região metropolitana, que teria um polo atrativo e cidades conurbadas, né? Aquelas cidades que têm uma malha urbana que se mistura, sabe? Você não tem uma certa distância entre uma cidade e outra, né? Seria uma formação clássica de uma metrópole. Curitiba, por exemplo, a região metropolitana, se a gente considerasse só esse critério, seria apenas o primeiro anel dos municípios em volta de Curitiba. Mas hoje a região metropolitana de Curitiba ela faz divisa com Santa Catarina e com São Paulo. Municípios que estão tão longe, como o Rio Negro, por exemplo, faz divisa com Santa Catarina, da região metropolitana. E Doutor Ulisses, que é um município muito pequeno, que faz divisa com São Paulo, também está dentro da região metropolitana de Curitiba. Apesar de não ter nenhuma relação metropolitana, né? Tem uma relação normal entre uma cidade e outra, né? Especialmente por Curitiba ser um polo atrativo. Mas a ideia do Estatuto da Metrópole é formalizar essa gestão, né, que eles chamam de gestão plena, tá? Seria uma instituição interfederativa, seria uma administração não apenas municipal e também não apenas estadual, mas tentar fazer essa relação entre o estadual e o municipal. Para ter essa gestão plena, tem que ter, então, uma lei estadual definindo a região metropolitana, uma governança, que seria essa instituição, né, um conselho, né, ter as câmaras técnicas que trabalham com isso, e o plano metropolitano, que no caso está em licitação no Paraná, se eu não me engano, Cascavel, Maringá e Londrina. Curitiba, não sei como é que está a situação da região metropolitana daqui, do plano metropolitano. E o Estatuto da Metrópole, ele trata tanto de regiões metropolitanas como aglomerações urbanas, que são cidades que têm essa malha urbana conurbada, né? Um exemplo clássico que temos aqui é Porto União e União da Vitória. Porto União é Santa Catarina e União da Vitória é Paraná, né? O que divide eles é o Rio Iguaçu, bem no sul do estado aqui, mas eles têm, em boa parte da área urbana, eles têm, a divisa é uma rua. Então imaginem como que se faz na administração nesse caso, né? Então a ideia do Estatuto da Metrópole é auxiliar nessa administração. E também as micro-regiões, seriam não regiões metropolitanas, no caso clássico, mas micro-regiões com município polo, que é atrativo, especialmente, sobretudo, em questões econômicas, né? E alguns municípios em volta que têm essa relação bastante forte com esse município polo. As micro-regiões acontecem muito em regiões que têm municípios com pequeno território. O norte do estado tem, talvez seja a região do estado que tem a maior quantidade de municípios, né? Então lá é muito fácil de formar micro-regiões. E a ideia dos planos diretores metropolitanos seria seguir mais ou menos a linha do Estatuto da Cidade, né? Inclusive os próprios instrumentos do Estatuto da Cidade poderiam ser utilizados dentro das áreas metropolitanas. Outro ponto é a compatibilização dos planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Isso aqui eu acho que é bastante complicado de se fazer. Já dentro do município é complicado de se fazer. Imagine fazer uma compatibilização entre diversos municípios dentro de uma região metropolitana, tá? E dependendo da região metropolitana, e acredito que talvez seja o principal ponto, é a questão da mobilidade. Como é que se fazem as linhas de ônibus, as ruas, as avenidas, para ligar esses municípios. Então, as regiões metropolitanas, a partir desses planos, podem utilizar os instrumentos da política urbana que constam no Estatuto da Cidade. E um ponto que vai ser bastante polêmico nessa elaboração é a prevalência dos interesses da região metropolitana sobre os locais. Quem define esses interesses, né? Um dos casos clássicos são os mananciais.
Se a gente pega uma região muito grande, como por exemplo Curitiba, os mananciais de Curitiba estão praticamente todos na região metropolitana. Piraquara, Pinhais, Itapiruçu agora tem, apesar de estar um pouco mais longe, tem por causa do aquífero que existe na região, existe o interesse da Sanepar de explorar lá e teve um impacto bastante grande no próprio plano diretor de Itapiruçu, que é um município muito pequeno aqui da região. Mas imagine, como ele está próximo de Curitiba e tem água disponível, já foi definida uma área de interesse de manancial dentro do próprio município. Isso teve impacto na própria definição e delimitação do perímetro urbano. Várias pessoas foram impactadas. O próprio município vai ter que inibir o crescimento para esse lado, porque ali vai ser um manancial no futuro. O Sistema Nacional de Planejamento Urbano está ainda em tramitação. Isso é uma discussão antiga já. Tá? A última vez que ela passou por debate na Câmara dos Deputados, se não me engano, que eles encontraram que ainda não existe a possibilidade de implantação desse sistema. Certo? O que as conferências são definidos os delegados que vão para a Conferência Nacional. E na Conferência Nacional de Desenvolvimento Urbano. Tá? Então, a ideia desse sistema é tentar unificar todas essas informações. Então, aqui até lembrando da aula de ontem, vocês lembram dos graves problemas causados pela tentativa de você unificar tudo e querer implantar de cima para baixo, né, que eu comentava. Claro que você consegue juntar muita informação, mas você junta essa informação de forma bastante racionalizada. Não aquela informação tácita, aquela informação abstrata que vocês estão acostumados no dia a dia. E essas informações acabam se tornando políticas públicas que impactam nas cidades de cima para baixo. E isso causa várias consequências não intencionais, como a gente conversava. Né? Dentro dessa definição também existe o Sistema Nacional da Habitação de Interesse Social, que faz parte do Sistema de Planejamento Urbano. Como a gente conversava ontem, né, a quarta onda para o planejamento urbano, as três primeiras eram a questão de ordem, né, de ordem pública, tentar evitar as revoltas. Segunda, para os problemas com terremotos, incêndios, com água. E o terceiro, a questão da higiene, que foram os três primeiros que fundamentaram a ideia do planejamento urbano. A segunda onda foi, como a gente conversava, a habitação. Né? Foi um grave problema nas cidades industrializadas e que vinham se industrializando. E continua sendo um grave problema. No Brasil a gente tem um grave problema ainda de falta de moradia adequada, como se define. Né? E a ideia dessa lei de 2005, aqui do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, é tentar juntar as informações para definir políticas para essa área. Uma delas é o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, certo? Que financia várias aqueles loteamentos ou mesmo aquelas habitações que a gente conhece. Né? Entre elas, esse tipo de habitação aqui, que é muito anti-cidade, vamos falar assim. Né? Isso aqui não é uma cidade, não é um bairro. Isso aqui é colocar as pessoas aí, porque você sabe que existem pessoas que não têm casa e você acha a forma mais simples de colocar essas pessoas, que é muito desumano, inclusive. Né? Você não vê um comércio aqui, você não vê uma... Né? Como é que funciona isso? Claro que com o tempo isso vai se alterando. Tá? Mas dentro da própria política de habitação, e isso ainda continua acontecendo, apesar de existirem críticas desde a década de 70, talvez até antes, pelo menos desde o BNH, do Banco Nacional da Habitação, isso aqui tem se mantido como uma constante. E como que isso acontece? O município define lá uma gleba que ele consegue adquirir para doar, né, para que sejam implantadas essas habitações, e normalmente esses terrenos estão afastados da cidade. E lá é construída essas casinhas. Né? Só para a gente considerar aqui, aquela lei do Sistema Nacional da Habitação de Interesse Social de 2005, então vocês vejam o déficit habitacional brasileiro. Né? Era quase 6 milhões em 2007, caiu aqui para 5,5, caiu para 5. 2010, talvez houve uma falha aqui
nas considerações, em alguns estudos, 2010 eles nem consideram, eles pulam 2009 para 2011. Vocês vejam que teve um salto aqui, né, muito grande. 2011, 5 milhões e 500, 2012, 5.400, 2013, 5.800, 14, 6, 2015, 6.200 praticamente. Apesar de existir o Minha Casa Minha Vida, o PAC, e todo esse fundo para habitação de interesse social. Então, vocês vejam que a questão da habitação não é simplesmente direcionar recursos, né? Não é simplesmente fazer o que eles fazem dessa forma, né? Ou dessa forma aqui. Aqui são vários predinhos. Ou dessa forma aqui. Isso aqui talvez seja a forma mais barata de construir casa, mas não de construir habitação. E nem de construir cidade. Tá? Só para vocês terem uma ideia, que aqui a gente constrói mais casas, né? Nos Estados Unidos, foi construído um conjunto habitacional chamado Pretty I Go. Ele foi construído lá em 1930, mais ou menos. E eram conjuntos de edifícios, né? Lembra que eu comentei ontem com vocês de Nova York, que tinha aqueles de 35 mil pessoas morando dentro de uma quadra? Esse não é tanto, é um pouco menor a densidade. Mas ele gerou tantos problemas sociais que na década de 70 resolveram demolir tudo. Demolir tudo e tentar encontrar uma outra solução. E foi na década de 70 que consideraram a demolição desse Pretty I Go como o fim da era moderna do planejamento urbano, da era modernista, pelo menos, né, que a gente comentava ontem. E no Brasil a gente continua fazendo a mesma coisa. Tá? E aqui, como eu comentava também, um dos impactos desse tipo de política, né, veja a trajetória do preço dos imóveis no Brasil contra a massa salarial. Né? A massa salarial em vermelho aqui, veja que a partir de 2007, 2008, ela sobe bastante. Né? Esse que é o ciclo econômico que eu comentava com vocês, que é aquele momento que parece que todo mundo está trabalhando, está encontrando trabalho, está ganhando dinheiro, está investindo, está trocando de carro, né? Porque a massa salarial está aumentando. E a massa aqui, a gente considera o somatório do salário de toda a população. Tá? E o que acontece com o preço dos imóveis aqui em azul? Ele vai lá para cima também. Né? Vocês vejam. Aqui houve um pico. 2012, mais ou menos. Ele começa aqui em 2005, tá? Ele tem uma queda aqui, essa queda é por causa da crise americana, tá? Mas é uma pequena queda. E aqui em 2007, 2008, que é quando o governo federal resolve estimular ainda mais o PAC, tá? E fazer o Minha Casa Minha Vida. Qual que era o propósito? Aí sim que eles resolveram fazer o que eles sempre quiseram, né? Porque antes eles tentaram manter mais ou menos uma diretriz, né? O que eles fizeram foi tentar investir, jogar dinheiro na economia. Assim como naquela época de vamos fazer o bolo crescer para depois dividir. É a mesma ideia, lá da década de 70. É a mesma. Que gerou a década de 80, que foi a chamada década perdida, né? Quem passou por isso sabe como é que foi a década de 80, né? E hoje a gente está nesse momento aqui. Esse gráfico vai até 2015. A gente está em 2018, mas a gente sabe que a massa salarial vem caindo. Né? O desemprego é bastante grande, os salários estagnaram. E o preço dos imóveis, ele vem caindo também. Então, isso aqui é muito sintomático de bolha. Tá? Apesar de alguns analistas verificarem isso aqui e dizerem que esse aumento expressivo do preço dos imóveis, como está relacionado à variação da massa salarial, não seria um indicativo de bolha. Mas o problema é o seguinte, esses dois estão juntos, eles são sintomas do mesmo fator, que é justamente aquela questão que a gente conversava ontem do ciclo econômico, da intervenção de manter juros baixos, né? Colocar dinheiro na economia, estimular o consumo, e direcionar crédito para alguns setores, especialmente o setor da habitação, que gerou esse tipo de problema aqui. E hoje a gente tem visto os resultados, né? Apesar de
2005 a 2012 a gente ter tido um crescimento do PIB bastante grande, né? Hoje a gente vê que parece que está retornando ao que era antes. Eu escolhi essa imagem aqui para ilustrar o nosso curso. É uma imagem aérea de Curitiba, né? Esse aqui é o Parque Barigui, porque Curitiba a gente consegue ver o resultado do plano diretor daqui, né? A própria implantação dos parques, aqui a gente tem o Parque Barigui, para cá, né, na continuação aqui a montante do rio, a gente teria mais 2 parques, seria o Tanguá e o Tingui, ainda que fazem parte desse sistema de parques. E a ideia desse sistema de parques é controlar as enchentes, né? As enchentes ajusantes aqui do rio, né? Esses lagos teriam o propósito de serem reservas de água, né? Se chove muito, sobe, mas essa água vai para o parque e não para a cidade. Mas o que é interessante aqui é o seguinte, vocês conseguem ver esses 2 eixos aqui? Veja como a densidade construída nesses eixos é bem maior do que o restante da cidade. Olha esse bairro aqui, ó, por exemplo. Aqui no miolo a densidade é bem mais baixa, né? Aqui também. Aqui é o centro, né? Que está pegando o sol em cima ali, está bastante claro. Mas para cá também continua, esse mesmo eixo, ele continua para cima aqui. E para lá também. Lá para cima ele continua. Tá? Ele vai até lá em cima. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é o sistema de transporte de Curitiba, né? Aqui tem o ônibus que passa. Aqui tem um terminal. Lá também, esse aqui é o eixo que vai lá para o Água Verde, para o sul da cidade, né? E esse aqui é o eixo que vem para a região leste. Agora vejam que interessante a massa de edificação, né? Como Curitiba ficou bem expressivo isso aí. E qual que era a ideia? Lá na década de 70 de Curitiba, era permitir maior densidade nos eixos de transporte público. Tá? Originalmente a ideia seria, vamos pôr as pessoas perto do sistema, né? Assim as pessoas não precisam utilizar o carro, elas utilizam o sistema. E no restante da cidade o zoneamento foi bastante restritivo. Veja, por que não existe prédio para cá, né? Ou para lá, aqui nesse miolo? Porque foi restrito. Tá? Então Curitiba ela tem uma densidade que vai caindo do eixo do plano massa, né? Como é chamado. Onde tem a linha do ônibus e as 2 rápidas, que chamam. São as 2 avenidas, uma que vai para o centro e uma que vai para os bairros. E aí a densidade construída vai caindo. Agora, só para a gente puxar aquela questão das consequências não intencionais. A ideia era aproximar as pessoas do sistema de transporte. Tá? Mas também tornar esse sistema de transporte viável. Que para um sistema de transporte como esse, que tem todo né, não é um sistema de ônibus, como acontece normalmente, que já utilizam as ruas. Em Curitiba foi trabalhada vias exclusivas para os ônibus. Essa é uma inovação que Curitiba acabou vendendo para o resto do mundo. Tá? Bogotá copiou o sistema de Curitiba, até deu uma melhorada, mas hoje, se vocês forem para Bogotá, vocês vão ver a bagunça que virou esse sistema lá, mas enfim. Mas um dos graves problemas que aconteceram foi o seguinte: toda essa proposta, ela encareceu o solo nesses pontos, porque aqui o zoneamento era mais flexível, ele permitia maior adensamento. Enquanto você restringia tudo aqui, aqui foi permitido maior adensamento. Mas maior adensamento não quer dizer que mais pessoas vão morar ali. Isso quer dizer que você pode construir mais. Agora, você pode construir edifícios que tem 1 apartamento por andar, ou que tenham 5, 6, 7, 8. E o que aconteceu aqui, na grande maioria desses edifícios, é que existem 1 ou 2 apartamentos por andar. Tá? E essas pessoas que moram aqui, elas não utilizam o sistema de transporte. Pelo menos não no cotidiano. Quem que utiliza o sistema de transporte? Quem mora nas periferias. Então o sistema, ao longo do tempo, como que ele se configurou? A pessoa pega o ônibus nos terminais, né, que são alimentados, né, por esses alimentadores que vêm dos bairros mais distantes, levam até o terminal, e do terminal as pessoas acessam especialmente o centro ou a cidade industrial, né, também. Naquele eixo é a mesma coisa, mas aqui os edifícios ainda têm uma densidade habitacional um pouco maior.
Mas vejam que interessante, né? Qual que era a proposta inicial? Permitir adensamento perto do sistema de transporte para que essas pessoas utilizassem o ônibus e evitassem utilizar o carro. Como é que se configurou ao longo do tempo? Edifícios altos com poucos apartamentos, poucas pessoas morando nesses apartamentos, que utilizam o carro e não utilizam o sistema de transporte. Né? E como que isso se configurou? Impedindo que houvesse maior adensamento aqui nessas áreas. Tá? O Plano Diretor de São Paulo, de 2015, ele meio que copiou essa ideia, só que eles criaram uma nova restrição. Para tentar corrigir esse problema, eles criaram o seguinte: quem quiser construir em altura, tem que construir uma área máxima por habitação, para tentar evitar que os prédios tenham apenas 1 ou 2 apartamentos por andar, né, para tentar colocar mais pessoas dentro dessas áreas. Esse tipo de política pública, né, que vem se definindo, é o chamado desenvolvimento orientado pelo trânsito. Né? Você faz essa relação do zoneamento com o sistema de transporte, como Curitiba fez, só que com restrições a mais. Então, vocês vejam, para o planejamento acontecer, você tem que cada vez criar mais restrições, sempre mais restrições. E essas restrições vão gerar consequências não intencionais. E para corrigir elas, vocês vão gerar mais intervenções. Vou pular aqui essas. Bom, hoje a gente vai até meio-dia, né? Vai ter um intervalo aí. Não. Tá, hoje a gente vai trabalhar então especificamente com o plano diretor e suas peculiaridades, né? Vai trabalhar com o plano diretor municipal e o desenvolvimento urbano, o plano diretor no Paraná e os instrumentos da política urbana. Tá? Sinto-se super à vontade para fazer qualquer questão, tá? Porque eu sei que esse é o ponto principal da vinda de vocês para cá. E como vocês vão estar no dia a dia, lá na prática, vocês vão encontrar vários problemas. Então vamos tentar já esclarecer alguns deles, mesmo que antes deles aparecerem, né? Quando eles aparecerem, já vão saber o que vai acontecer. Mas é claro que vai chegar muito problema para vocês, vocês ainda vão ter várias dúvidas. Bom, as premissas do Estatuto da Cidade. Né? Qual que é a ideia dele, o objetivo dele? Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. O Estatuto da Cidade é a regulamentação daqueles 2 artigos da Constituição Federal. Né? E a Constituição Federal, que ela fala, é da função social da propriedade, que também está lá no artigo 5º da Constituição, né? Que a Constituição garante o direito de propriedade e que a propriedade garante uma função social. Tá? O que é interessante, até é uma falha da própria Constituição, é que é o seguinte: a regulamentação desses 2 artigos coloca lá os municípios que são obrigados a fazer plano diretor. Né? Aqueles que a gente comentou ontem, acima de 20 mil habitantes, que estão em aglomerações ou regiões metropolitanas, que estão em áreas de interesse turístico, que tem algum empreendimento de grande impacto, né? Mas e todos os outros municípios que não fazem parte? Se eles não fizerem o plano diretor, eles não vão regulamentar a função social da propriedade. E daí qual que seria a função social da propriedade? Se você não tem o plano diretor que vai dizer o que é. Né? A Constituição diz que é garantida o direito de propriedade e a função, e essa propriedade cumpre uma função social. Mas o que diz qual que é essa função social é o plano diretor. Agora, se o município não tem plano diretor, não tem função social. Na verdade, é claro que a propriedade cumpre uma função social por ela própria. Ontem a gente conversava do cálculo econômico, lembra? Para a gente fazer o orçamento, para a gente definir as nossas ações econômicas, a gente precisa de preços. Né? Preços só surgem se existir propriedade privada. Se não existir, não existe preço. Tá? E é o preço que garante esse cálculo econômico, que vai dar maior eficiência no nosso planejamento. Mas, além disso, né, vamos trabalhar especificamente com o que o Estatuto da Cidade trabalha como função social. Né? Então, o que seria isso aí? Então, vocês vejam. O Estatuto da Cidade, isso talvez seja até
pouco de prática no Brasil, né? A gente tentar definir tudo em lei, aquilo que a gente quer que aconteça para a sociedade inteira, né? Tem aquele autor, Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu Raízes do Brasil. É um livro bastante interessante. Ele comenta que no Brasil colonial as pessoas iam para a missa não para rezar. Elas iam para ver como é que as outras pessoas se comportavam, como é que estavam vestidas, né? A missa não era aquele momento de você ir lá e, né, você se relacionar consigo próprio, com Deus, né, como deveria ser. Mas é interessante isso, que ele chama a atenção que desde o Brasil colônia sempre houve mais essa ideia de aparência, né, de você tentar resolver, pelo menos por aparência, as coisas. E uma outra coisa que ele comenta é que existe, pelo menos existia, ou talvez até continue existindo, uma certa cultura livresca brasileira, né? O que quer dizer o livresco? Essa ideia de você se manter no mundo das ideias e deixar a coisa prática para quem... Inclusive, antigamente era feio trabalhar, né? Hoje em dia já não é mais, ainda bem, mas... Um caso emblemático é quando o Mauá, né, o Barão Marquês, o Visconde de Mauá, Visconde, né? Ele estava fazendo a primeira ferrovia do Brasil e ele mandou fazer uma pá de ouro, cheia de pedras preciosas, e deu para o imperador dar a primeira pasada, né, para inaugurar a obra. Aquilo ali foi um escândalo. Como é que o imperador está trabalhando, né? No Brasil as pessoas não trabalhavam. Quem trabalhava eram os escravos, né? E isso acabou ficando, né? Claro que com a vinda dos imigrantes, com o fim da escravidão, isso foi se alterando, mas essa cultura ainda acabou ficando, e isso tem impacto, a gente consegue ver na definição de políticas públicas. Sempre a política pública ela é muito audaciosa, ela sempre coloca vários pontos para você alcançar. Mas será que a gente consegue alcançar tudo isso, né? Só para a gente verificar aqui. E é claro também que a política pública não vai dizer coisas feias, né? Sempre coisa bonita, né? Então, por exemplo, o que é ordenar o pleno desenvolvimento da função social da cidade? É garantir o direito a cidades sustentáveis. Isso aqui já é um conceito que a gente pode ficar um mês discutindo. O que seria uma cidade sustentável? Entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho, ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Então não é só para hoje, é para os nossos filhos e netos. Tá? Agora, como é que a função social da cidade vai se relacionar com o trabalho e o lazer? Então o lazer tudo bem, né? Definição de parques, praças e tudo mais. Mas é o trabalho. Será que o plano diretor ele tem condição de gerar trabalho, gerar emprego? Às vezes até pode, mas é difícil. Isso aqui é um pouco audacioso demais. Gestão democrática por meio da participação popular e das associações representativas. Execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Isso aqui é uma questão mais prática mesmo do próprio cotidiano do plano diretor. Cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização em atendimento ao interesse social. O que seria esse interesse social? Isso aqui é o que vai acabar sendo definido no próprio plano diretor. Que pode ser qualquer coisa, na verdade. Isso aqui é um termo bastante solto. Claro que vai haver crítica, mas se você define lá e houve uma votação, uma definição, você acaba definindo o que seria isso. Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Isso aqui parece bastante interessante, né? Mas como que é feito, né? Como é que você distribui espacialmente a população? Você vai utilizar o zoneamento. Vocês lembram como que o zoneamento nasceu? Surgiu lá com a questão das lavanderias, né? E com a questão das tecelagens, né? Gostou desse curso? Acesse o nosso site, cadastre-se e tenha 7 dias de degustação gratuitamente. Conheça as apostilas, conheça o seu ambiente virtual, conheça o seu tutor. Tenha sucesso em sua carreira, faça uma pós-graduação aqui na Unipública.